Estamos caminhando para um cenário de estagflação. Esse é um termo da economia que a gente usa para designar uma situação em que a economia não cresce, a economia não está crescendo, mas tem inflação, os preços estão subindo, né? Porque às vezes a economia está apresentando inflação, mas pelo menos está crescendo. Normalmente isso acontece quando o crescimento econômico é puxado pela demanda, sobretudo ali pelo consumo. Então, o consumo pode levar a um crescimento econômico, né, o aumento do consumo, e ao mesmo tempo levar a uma inflação também. Pelo menos aí tem um prêmio de consolação, que é o crescimento econômico, né? Então, um cenário, o pior de todos é quando tem estagflação. A economia não cresce e ainda mesmo assim os preços sobem. Estamos caminhando para esse cenário aí. E eu estou falando isso com base em quê? Com base em números. A inflação dos últimos 12 meses já está na casa dos 9%. E segundo a prévia de setembro que saiu, se essa prévia se confirmar, a gente fecha aí 2 dígitos de inflação nos últimos 12 meses, ou seja, inflação acima de 10%. Então, está ficando uma situação muito preocupante essa inflação aqui no Brasil, sobretudo porque justamente estamos caminhando para uma estagnação. A projeção do Itaú para o ano que vem já é de um crescimento abaixo de 1%. Isso praticamente é um cenário de estagnação, né? Porque dificilmente a economia ela apresenta uma variação do PIB de 0% de um ano para o outro, né? Fechado, cravado 0%. Sempre cresce um pouquinho ou cai um pouquinho e tal. Então, um crescimento abaixo de 1%, na verdade o Itaú está projetando 0,5% de crescimento, já é um cenário praticamente de estagnação mesmo. Aí quando você considera que a inflação, ela está, pelo menos nesse ano, ela está totalmente fora da meta, o centro da meta é 3,75%, esse é o centro da meta de inflação, e a projeção é chegar no final do ano, a última projeção é que está na casa dos 8% para fechar a inflação de 2021. Mas essas projeções estão aumentando cada vez mais e não vai ser surpresa nenhuma se fecharmos 2021 aí com a inflação na casa dos 9%. Então, essa é a situação que nós estamos vivenciando e por culpa, pelo menos assim, o governo federal, o Bolsonaro tem uma grande parcela de culpa, como eu expliquei lá no vídeo anterior, explicando como o governo ele tem culpa na inflação alta do Brasil, por conta da fuga de dólares que está acontecendo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para você entender em maiores detalhes, né? Basicamente está havendo uma fuga de dólares por motivo de instabilidade política, né? Ou seja, a instabilidade política também é um fator que está levando à fuga de dólares, para ser cirúrgico, né? Para não dizer que é só a instabilidade política, não, é também a instabilidade política que está levando a uma fuga de dólares. Isso está fazendo com que o preço do dólar fique mais caro do que deveria, e isso provoca inflação de custo, inflação de oferta aqui no Brasil. Isso está causando, né, esse tipo de inflação aqui no Brasil. E só para explicar aí essa estagflação, por que ela vai acontecer se nada mudar até o ano que vem, ela vai acontecer, na verdade já está em processo, né, por conta do seguinte: inflação elevada faz com que o Banco Central aumente juros básicos, né, aumente a taxa de juros para poder dar uma segurada na inflação. Porque quando você aumenta juros, significa dizer que você está retirando liquidez da economia. Esses juros mais altos dificulta acesso ao crédito, né, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E aí as empresas também passam a ter dificuldade de ampliar sua capacidade produtiva, porque o financiamento fica mais caro e tal, enfim. Você aumenta os juros para justamente segurar a demanda agregada da economia, e a demanda agregada não é apenas consumo das famílias, inclui também aquisição de máquinas, equipamentos e tal, inclui investimento no setor real da economia, né? Então, quando você tem um cenário desse aí, a tendência é que você tenha uma estagflação, porque a própria inflação elevada já tem o poder de dar uma porradinha lá no consumo das famílias, porque reduz o poder de compra das famílias, né? E ainda tem o efeito do próprio juros, que dificulta o crédito, dificulta o acesso ao crédito. Então você reduz por dois lados o consumo das famílias, né? E ainda reduz o investimento das empresas também, dificulta pelo menos a ampliação do setor produtivo, a aquisição de máquinas, equipamentos e por aí vai. Então aí você
trava o crescimento econômico. Então, por isso que o Itaú fez essa projeção aí de crescimento pífio aí de 0,5% no ano que vem, justamente por conta desse cenário aí de incerteza, inflação elevada, juros elevados. E a projeção é que essa escalada da taxa de juros ela encerre o ciclo em 9%, ou seja, a expectativa é que o juros suba até 9%. Então imagine os juros desses numa economia que está estagnada, né? É isso. Esse é o resultado de ter eleito o pior candidato de 2018. Né? Das 13 opções, o Brasil elegeu o pior de todos, que foi o Bolsonaro. O resultado é esse aí. Vou ler uma notícia aqui para vocês, só para sentir a pegada de como é que está o cenário. Investimento estrangeiro no Brasil despencou 62% em 2020. Aponta a ONU, ok? Aí a pessoa vai dizer assim, mas isso é por causa da pandemia. Ok. Só que você sabe qual é a média mundial? Queda de 35%, a média mundial. Isso aqui é investimento estrangeiro direto, que é a entrada de investimento estrangeiro para o setor real da economia, o setor produtivo. A média mundial foi queda de 35%, no Brasil foi 62% de queda. Ninguém quer investir no Brasil, ninguém quer investir em um cenário de total incerteza, de instabilidade política, né, constante, como eu expliquei no vídeo anterior. Instabilidade política é incerteza, gera incerteza. Incerteza é risco, risco é custo. O investidor prefere botar o dinheiro em outro lugar. Tem tantas opções, por que eu vou botar o dinheiro no Brasil? Eu boto em outro lugar. Nossa economia está indo para o vinagre e Bolsonaro tem uma grande parcela de culpa nisso aí. Ele e a equipe dele, né? Porque se quem monta a equipe é ele, né? Então a culpa acaba sendo toda dele, né? Enfim. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações e compartilha aí bastante esse vídeo.